Olá pessoal, me chamo Odair Ferreira e o nosso vídeo de hoje no nosso canal Veracidade, falando de contradições do Novo Testamento. O Novo Testamento, como é sabido de todos, tanto religiosos como não religiosos, é considerado uma escritura sagrada, escritura divinamente inspirada por Deus. O Novo Testamento está cheio de palavras como, de termos como, assim diz os profetas, como foi dito pelos os antigos, assim dizeis as escrituras, etc, etc. Quando você vê no Novo Testamento que está repleta de trechos como estes, essas menções, está sempre fazendo alusão às escrituras sagradas judaicas. As escrituras que foram resguardadas até o dia de hoje pelos judeus. As escrituras que não negam a sua forma original. Embora hoje tem muitas, as Bíblias consideradas Bíblias Velho e Novo Testamento, são cheios de aberrações porque foi feito no conceito, foi traduzido no conceito cristão, baseado na crença dos cristãos. E sendo assim, você vai sempre encontrar casos de acréscimos, decréscimos, mudança de texto no geral para desviar o foco principal da pessoa, tirando o foco principal da pessoa das escrituras hebraicas. Porque se você ficar só nas escrituras hebraicas, aquilo que consideramos o Taná, que é o mix da Torá, dos escritos dos profetas, que é o Taná, aquilo que os cristãos chamam de Velho Testamento. E como disse e diz alguns dos nossos rabinos, eles não concordam muito e não aceitam muito essa ideia de Velho Testamento. Esse termo é um termo que foi usado de forma pejorativa. Porque não existe Velho Testamento, existe uma aliança que o Eterno fez. Existe uma lei que o Eterno deu para Moisés e foi passada para nós. Então, assim, Deus jamais, porque a ideia do Novo Testamento é vir abolir aquilo que eles chamam de Velho Testamento, que na verdade não é velho. Existe a escritura verdadeira, a escritura original do Eterno. Agora, o Novo Testamento diz que essa escritura foi abolida, e isso está claro e recheado em todos, praticamente em todo o Novo Testamento. Todos os seus escritores falam que a lei, foi até João Batista, né? Lei, os profetas até João Batista, em outros trechos, você vai ver dizendo que a lei foi abolida. Ao mesmo tempo, essa escritura chamada Novo Testamento cita por base, defende muitas coisas citando por base as escrituras. Aquilo que ao mesmo tempo está dizendo que é velho, eles citam lá fontes para dar credibilidade no que o Novo Testamento defende. E, infelizmente, quando você estuda essas bases, essas fontes apresentadas pelo Novo Testamento, você vai ver no texto original. Quer ver um exemplo aqui? O Novo Testamento, ele inicia com Mateus contando a história do nascimento de Jesus. E para dar credibilidade àquela história, eles citam Isaías 7,14, né? Para dizer que foi profetizado aquele nascimento, ou seja, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria desposada com um varão da casa de José, e lá se vai. Eles falam, conta a história e diz, para que se cumprisse aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Aí você vai lá aonde o Novo Testamento está apontando e chega lá,
Você vendo o que eles defendem aqui no Novo Testamento, você vendo na sua forma original, você vai ver que o texto está te levando para uma outra situação. Outras coisas que você pode observar no Novo Testamento é aquilo, muitas vezes você vai ver assim, olha, porque assim diz o profeta Jeremias. Aí você pega esse texto aqui, que o Novo Testamento está alegando que o profeta Jeremias já havia profetizado. Você vai lá na fonte onde está sendo apresentado, você não vê a história. Alguns profetas jamais falou certas coisas que o Novo Testamento apresenta. Isso tudo para dar credibilidade à Escritura. Então, assim, cheia de contradições e jamais podemos aceitar tal Escritura como inspirada pelo Eterno. E se há contradições, não há veracidade e não tem nenhuma eficácia. Mas eu gostaria de lembrar aqui em especial um texto que está também em Mateus, no capítulo 3, verso 10. Logo no início do Novo Testamento, sendo narrado ou escrito, porque o texto lá na Bíblia está bem claro no Novo Testamento, dizendo que o livro foi escrito por Mateus. Embora que mais na frente você vai ver no capítulo 9, verso 9, você vai ver Mateus escrevendo assim: e passando Jesus por um lugar perto da alfândega, ele viu sentado um homem chamado Mateus na alfândega e ele disse: vem e me segue. Ou seja, ele está escrevendo a respeito de um homem chamado Mateus que estava sentado e ele chamou ele para te seguir. Quem estava escrevendo? Não era Mateus? E aquele outro Mateus? Então, não lembra que, não dá uma impressão que tinha mais uma terceira pessoa escrevendo? Está claro essas coisas no Novo Testamento. E não tem resposta. Não tem resposta. Não tem líderes religiosos que vai te responder. O máximo que eles vão te responder, eles vão tentar te convencer baseado em conjecturas, em suposições, em achismo. E nós não podemos viver disso. Nós temos que viver da verdade de fato. Verdade de fato, não é uma verdade que eles dizem que é verdade. Não, uma verdade de fato. A verdade de fato é aquela que pode ser provada. Aí tem um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. Por que aquilo que eles chamam de Velho Testamento, todos os feitos, os acontecimentos do chamado Velho Testamento pode ser provado? Por que a Arca de Noé pode ser provada? Por que a travessia do Mar Vermelho pode ser provado? Isso eu estou falando com fatos históricos. A arqueologia dá cobertura disso. Mas os acontecimentos, os eventos ocorridos no Novo Testamento, não existe fato histórico. E nenhum historiador contemporâneo, não existe nenhum próximo para dizer tal coisa. Mas está lá escrito, alguém escreveu, fez isso. Mas tem um tema no Novo Testamento e que fortalece a fé dos cristãos, dos que defendem o Novo Testamento, ou a fé, como se diz, em Cristo, é a sua ressurreição, morte e ressurreição. Mas você olha nas escrituras chamadas hebraicas, você não vai ver nenhuma menção a respeito do Salvador que morreria e ressurgiria, principalmente no terceiro dia. Você não vê, não existe nas escrituras hebraicas nenhuma menção de que o Messias Salvador, o Messias do Novo Testamento, o Messias que os apóstolos dizem, os evangelistas dizem, você não vai ver nenhuma menção a respeito dele dizendo que ele morreria e ressurgiria. Mas de onde veio a ideia da ressurreição de Jesus? Agora eu gostaria de ler uma nota aqui, e vocês observam muito bem, existem fontes para isso. Você já ouviu falar de Jesus? Jesus, ele era um Deus contemporâneo, isso baseado na mitologia
nas mitologias, que são tantas mitologias. Eu estou falando, quando se fala de Novo Testamento, você lembra aqui o que? 1700 a 1800 anos da Era Comum. Agora, quando se fala de mitologia, você pode pensar aí numa possibilidade de 3.500, 3.000, 4.000 anos. Porque conta, as mitologias nasceram lá no início, nos nossos antepassados, ancestrais, os primeiros. Nasceu lá a ideia de mitologias. E a mitologia conta histórias. Histórias de homens, de semideuses que nasceram do envolvimento do divino com mulheres na terra. E vocês já ouviram falar de Baal? Baal, ele é considerado um deus defunto, um deus que tem o seu significado de senhor, de marido, de amo, e etc, etc. E ele era um deus protetor da vegetação, das matas, das árvores. Mas tinha também um outro contemporâneo dele que era colega de Baal, que poderia se achar nos monumentos de Canaã. Canaã, o antigo Israel, né? Antigo Israel, que foi aquela terra conquistada pelo o povo de Israel e que hoje é Israel. Agora, poderia encontrar naqueles monumentos imagens do deus Baal com um machado na raiz das árvores, como podia também achar o machado na mão de Jesus, bramindo o machado na raiz de árvore, porque tanto um como o outro eles tinham algo em comum. Tanto Jesus, eu estou falando de Jesus, não Jesus. Para ser Jesus é só colocar ali o J. O J foi incluído bem depois, nem existia. Mas era Jesus. E esse Jesus, ele era também chamado de terríveis nos seus altares. E a história a respeito de Jesus também, que ele exigia sacrifícios humanos. Agora, diz a história que ele, quanto também Baal, morreram. Eles morrem na seca e quando eles morrem, toda a vegetação morre. Aí eles ressurgem na primavera e quando eles ressurgem, inclusive Baal, toda a vegetação volta a florescer. Agora, isso te faz lembrar de alguém em especial? Quando foi que Baal, segundo a mitologia, quando ele morreu e quando ele ressurgiu? Quando ele morre, quando ele ressurge? Ele morre na seca e ressurge nas águas, ou na primavera. Agora, no hemisfério norte, quando é considerado primavera? Não seria no mês de abril? E o mês de abril não te lembra alguma coisa? Porque pelo que nós temos entendimento da Páscoa, a Páscoa defendida entre os cristãos, todos os cristãos, o Brasil inteiro e outros povos, acredita-se que Jesus, ele morreu e ressuscitou, foi no mês de abril. E quando foi que morreu Baal e ressurgiu Baal? Não é no mês de abril, que é considerado sua morte e ressurreição? Isso lembra alguma coisa? E para que Baal ressurge? Não é para a primavera voltar a florescer ou a vegetação voltar a florescer? E o que ele tinha? O porquê? Qual a ideia de um machado na mão cortando árvores? Não é porque ele era senhor das vegetações? Então por aí você percebe que existe algo muito em comum entre Jesus, entre Baal e entre Jesus. Por que será, hein? Essa história não é tão interessante? Que coincidência seria essa? Então, meus amigos, existem outras histórias, outros fatos a respeito de deuses mitológicos que vai ficar para
para uma outra ocasião, para uma outra oportunidade. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para que você possa ser avisado de mais vídeos, ok? Muito obrigado, boa noite.